E vamos lá, né, meu caro estudante do segundo ano, a nossa querida escola Aina Torres. Então, nós vamos para a aula número 2, aqui da nossa quarta semana do PET. Então, parte 2 da nossa aula. Lembrando para vocês que lá no Classroom, a aula 1 está disponibilizada para aqueles que ainda não assistiram, meu caro estudante do segundo ano. Então, nós estamos tratando, nesta aula, de epistemologia, também chamada de teoria do conhecimento. Estamos com o tema objetividade e verdade. E estamos procurando um conhecimento verdadeiro que é de acordo com os fatos, que é de acordo com a realidade. Então, não é um conhecimento ligado ao mundo da opinião, ao que eu acho, mas é aquilo que nós chamamos de verdade, né? Verdade que é comunicada de modo racional aos outros. Lembrando que essa temática também vocês poderão encontrar em outras disciplinas da área de humanas, como história e geografia. Então, vamos lá, então, para essa segunda parte, para a nossa aula. Então, meu caro estudante, ao longo da história humana, né, a verdade sempre esteve do lado da humanidade, porque a humanidade precisa viver em sociedade, ela precisa confiar no outro indivíduo, ela precisa confiar na outra pessoa. Então, a verdade sempre ganhou muito destaque, né? E a verdade, então, ela então, para nós, ela corresponde àquilo que está dentro de nós, que é a ideia, aquilo que está dentro da nossa inteligência, aquilo que está dentro da nossa racionalidade, e isso corresponde com um fenômeno ou com um fato, né? Vamos dar um exemplo aqui. O triângulo, então, ele tem 3 lados, tá vendo? Isso aqui é um conhecimento verdadeiro. Por quê? Corresponde ao fato. Veja aí o que nós chamamos de triângulo, né? Veja bem, ele tem 3 lados, tá vendo? Olha aqui, em azul, os lados. Ele tem 3 vértices, olha aqui em vermelho. Ele tem 3 ângulos, olha aqui em verde. Até as cores, né? Vermelho, azul, verde, correspondem à realidade. Tá vendo? Então, quando nós falamos assim, Belo Horizonte é a capital de São Paulo. Opa, você vai dizer, não é verdade. Esta informação é falsa, não corresponde, portanto, à ideia que nós temos dentro da mente ao fato. A capital de São Paulo é São Paulo, a capital de Minas Gerais é Belo Horizonte, portanto. Então, a verdade, então, dentro desta perspectiva, é quando aquilo que nós falamos corresponde àquilo que a coisa é. Né? Não é aquilo que a coisa não é, mas é aquilo que a coisa é. Então, a verdade, como nós falamos nas aulas anteriores, não diz respeito ao indivíduo, não diz respeito à pessoa. Ela diz respeito à coisa que se refere. Então, veja bem, verdade é uma polaridade, falsidade é outra polaridade. Então, de um lado, nós temos o conhecimento verdadeiro, de outro, nós temos o conhecimento falso. Então, veja bem, se você tenta entrar numa festa, que é só para maiores de 18 anos, com a carteira de identidade falsa, não existe meio termo, tá vendo? Tem verdade e tem mentira. Não corresponde a você. Se você publica na rede social um fake news, então tem aquela informação que é verdadeira, tem aquela informação que é falsa.
que vem, portanto, de uma perspectiva da pessoa, do indivíduo, e que não corresponde, portanto, a uma realidade. Então, veja bem, aquilo que é falso e aquilo que é verdadeiro é a correspondência entre aquilo que está na minha mente e aquilo que é a realidade. Aqui, eu estou com uma caneta azul na mão. A caneta é azul. Então, meus olhos então captam este objeto, jogam este objeto para dentro da mente, e as outras pessoas também irão fazer, e as outras pessoas irão definir da mesma maneira. Tanto é que esta é uma caneta azul, que não é vermelha. Vermelha é esta aqui. Então, esta aqui corresponde à realidade de vermelho, e esta aqui corresponde à realidade de azul. Então, isso é a verdade. É a correspondência entre aquilo que está na nossa mente com o objeto, com o fato, com o fenômeno, né? Então, se a gente fala assim, a ideia do açúcar, o açúcar não pode ser salgado, o açúcar não é azedo, o açúcar, né? Você fala assim, o açúcar não é doce, não corresponde à realidade, né? Que uma pessoa ficou bêbada sem ingerir bebida alcoólica. Está vendo? Então, não é verdade. Nossa mente está treinada, então, para procurar aquilo que é verdade. Então, é como se tivesse uma palavra mente, ou, desculpa, uma palavra ideia, uma palavra-chave que chupa a verdade para dentro da gente. Então, quando a ideia é verdadeira, nós conhecemos as causas, nós conhecemos as qualidades, nós conhecemos as propriedades. Vamos ficar no mesmo exemplo aqui, o açúcar. Então, ele vem da cana. A qualidade dele é doce, ele é doce na boca. A propriedade, várias propriedades que ele tem para adoçar o café, para fazer doces e por aí vai. Está vendo? Então, isso aqui corresponde à ideia verdadeira. Se alguém falar o açúcar é azedo, o açúcar vem da maçã, né? Não corresponde à realidade. Então, a teoria daquilo que é verdade é uma correspondência. É aquilo que corresponde ao fato, aquilo que corresponde ao fenômeno e tudo quanto. Vamos lá, então. Olha para você ver. Vamos dar um exemplo aqui. Na minha mente está a ideia de Fusca. Está vendo? O Fusca. O Fusca que está na minha mente, ele é um conhecimento verdadeiro, porque ele corresponde a um Fusca de verdade. Então, aqui a gente tem a verdade. A verdade, então, é a correspondência entre aquilo que está no mundo real, aquilo que está presente como realidade concreta, que corresponde àquilo que está dentro da minha mente. Então, aqui nós temos uma correspondência entre o objeto e a mente da pessoa. Então, aqui é igual a conhecimento verdadeiro. Aqui, então, é igual a uma verdade, meu caro estudante. Está vendo? Então, esta é a realidade. Vamos observar isso através de um filósofo. Vamos fazer uma aplicação de tudo isso a um filósofo chamado Habermas, que é um filósofo alemão. Esse filósofo alemão ainda está vivo, né? Ele está com 91 anos de idade. Então, a gente já falou, então, que a verdade é a correspondência entre aquilo que está na nossa mente e aquilo que é o fato. Agora, com relação à ética e com relação à política. Ética, então, é um comportamento. Né? Qual, então, o comportamento verdadeiro? Usar roupa ou não usar roupa? Com relação à política, a política é um modo de governo. Qual é o melhor caminho?
o caminho da esquerda, daqueles voltados ao comunismo, ou aquele da direita, e etc., né? Ligados ao neoliberalismo. Qual o caminho que é melhor dentro da política? Qual é o caminho verdadeiro? Então, aí, né, o senhor Habermas tenta trabalhar uma questão que é muito mais complicado. Uma verdade ética e uma verdade política, ela é muito mais difícil da gente alcançar. Então, como a filosofia tem a capacidade de colocar as coisas dentro de um arcabouço de complexidade, né? Deixa as coisas mais difíceis. Então, veja bem, ele vai chamar essa busca dessa verdade dentro dessas áreas de racionalidade instrumental, né? Então, segundo ele, este tipo de verdade ética e uma verdade política, né, ela é um produto do diálogo intersubjetivo. Então, ela não está, digamos assim, no mundo real, mas ela está sendo criada através da conversa entre os indivíduos. Quer ver? Vamos dar um exemplo. O exemplo da roupa. Todos nós andamos vestidos, todos nós temos roupa, todos nós temos veste. Isto é um comportamento verdadeiro. Ninguém pode ficar sem roupa na frente do outro. Por que que isso é uma verdade? Porque as pessoas entraram em um acordo, dialogaram, conversaram e disseram: usar roupa é melhor. Vamos tampar as vergonhas, principalmente as vergonhas de baixo, com a roupa. Então, é uma decisão coletiva, tá vendo? E aí se tornou uma verdade. Então, nós temos aqui uma correspondência entre o pensamento e a realidade, entre a realidade comportamental. Para que isso aconteça, para que eu possa compreender esta realidade, para que eu possa aceitar que essa realidade é verdadeira, para que eu possa viver, para que essa realidade possa ser válida, tá vendo? Então, a gente tem que ter uma ação comunicativa, nós temos que conversar, nós temos que dialogar, nós temos que fazer com que as pessoas entendam que usar roupa é o melhor caminho para que nós possamos viver em sociedade. Ah, eu não quero usar roupa e etc. Tá bom, vamos dialogar. Vamos encontrar uma saída, então. Então, tem a praia de nudismo. Você vai lá na praia de nudismo e lá você fica sem roupa. Mas diante do agrupamento social, a maioria das pessoas decidiram, através dessa ação comunicativa, dessa conversa, através desse diálogo, que, né, as pessoas devem usar roupa. Tá bem? Lembrando para vocês que, com relação ao diálogo intersubjetivo, né, ele nem sempre é consensual. Então, ele não é absoluto. Ele não é absoluto. Então, depende da época, depende do período, depende da cultura, depende das influências que nós vamos ter. Né? Porque no Brasil hoje nós temos democracia, mas nem sempre tivemos democracia. Né? Para as pessoas de uma outra época, o melhor seria a monarquia. Para as pessoas de outra época, o melhor seria a ditadura militar e etc. Né? Então, a verdade ela não é consensual, ela não é absoluta dentro do campo da ética e dentro do campo da política. Então, falando de ética, que é comportamento humano, né? E falando de política, que é governabilidade do Estado de uma sociedade, nós temos que estar sempre em diálogo, por gentileza. Como sempre, o nosso material apresenta a oportunidade de você saber mais. Se você quer aprofundar nessa temática, por gentileza, olha aqui, né, um artigo muito interessante para você ler sobre esta questão da verdade aqui no Brasil Escola, no site da UOL.
E eu lembro para você que nossa aula, esse PET aqui da quarta semana, que nós vamos concluir agora, tem como referência a autora Chauí, né, a Marilena Chauí, e o senhor Gilberto Coutrin, com Fernandes Mirna, tá bem? Então, aí está, meu caro estudante. Agora está na hora de você ir lá no PET da quarta semana, fazer os exercícios, por gentileza. Vai lá, se dirija ao PET, faça os exercícios desta quarta semana, para a gente concluir esse nosso primeiro bloco. Então, é isso. Um abraço para vocês, se cuidem e até a próxima. Falou, galera. Tchau.